o nosso trabalho, como sempre fazemos, com a oração. Vamos fechar nossos olhos e agradecendo ao Pai Celestial pela vida que nos concede, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria, nossa mãe espiritual, para que ajude a cada um de nós que aqui se encontra, encarnado e desencarnado. E que possamos iniciar os trabalhos desta noite, gozando de sua plenitude e de sua santa e divina paz. Que assim seja. Bom, eu tenho aqui já duas perguntas. Meu marido tem mediunidade de cura, mas não é espírita e não quer desenvolver isto no centro. Como posso ajudá-lo? Primeiramente, nós temos que entender que cada um tem a sua liberdade. Nós não podemos obrigar. Eu tenho 6 filhos biológicos, 2 adotivos, e não posso obrigar a nenhum deles ser espírita, mas desde pequeno, no Evangelho no Lar, eles participavam. Eu tenho, a mais velha é médium, já trabalha, a outra não quer, e a gente tem que respeitar. Mas você pode orar por ele, você pode fazer o Evangelho no Lar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas o importante é respeitar o direito de cada um, certo? Porque a gente não pode obrigar a pessoa a seguir aquilo que a gente acha que é certo, que é correto. A coisa mais importante que a gente pode fazer, bota o nome dele na vibração, né? Tente conversar com ele, que ele está perdendo uma oportunidade maravilhosa de ajudar ao próximo, né? Há pessoas que têm esse dom de cura, impondo suas mãos. Nós temos magnetismo. Eu explico isso no nosso livro de perguntas e respostas, onde a gente precisa conhecer o que temos em nós, o que gira ao redor do nosso corpo material, para que a gente possa fazer bom uso desse magnetismo, que todos nós somos possuidores. Então eu aconselho a orar, a conversação sadia, não querendo impor, para que ele um dia se decida se quer continuar como está ou quer realmente desenvolver essa mediunidade que é maravilhosa. Tem uma pergunta aqui que diz assim: os embriões que estão congelados. Então eu suponho que a pessoa quer saber o que acontece com esses embriões. Nós aprendemos e continuamos aprendendo que a ciência progride continuadamente, não é? Então, tudo que o homem, com a sua intelectualidade, vai conseguindo, não é? Lembrem-se que embrião é um conjunto, é um órgão que pode ser jogado no útero da mãe, da futura mãe, e ali gerará um espírito. Mas lembrem, o espírito vem de Deus, que muitos pensam que o homem e a mulher no ato sexual constituem não só a matéria do espírito ou da alma, como queiram chamar, e também o espírito. O homem não constitui o espírito, e sim a matéria. Todo o espírito reencarnante vem de Deus. Isso é bom para que aprendam. Então, nós estamos sempre, se houver a concepção daquele... Tem nada não. Então, a gente está sempre alertando para isso, não é? Porque quem envia o espírito durante a concepção, onde o gameta masculino fecunda o feminino no ato sexual, é Deus. É Ele quem encaminha qual o espírito reencarnará naquele corpo que começa a sua formação. O carnaval vem aí. Meu Deus. Gosto de pular no carnaval. O que fazer? Carnaval é pecado? Não, nada é pecado, gente. O que é pecado é aquilo que parte do nosso pensamento, de nossa vontade
e de nossas ações. Há pessoas que estão olhando para você calada e estão mandando você para o raio que o parta e você não sabe. Não é? O que é errado é abusar da bebida, é extravasar, não é? Porque é uma festa que muitos aproveitam para extravasar seus complexos, aquilo que sempre gostaria de fazer, não é? Pegar na mulher do outro, não é? Fazer coisas que não deve. Tudo o que a gente faz de sã consciência e que respeita o direito do outro. Agora, como eu disse, como muitos estão aí, né, querendo extravasar, aproveitar a cachaça para fazer o que não deve, deve ter muito cuidado. Eu já estou há mais de 35 anos dentro da doutrina e acompanho todos os finais de carnavais e recomeçar depois do carnaval, como aumenta na casa espírita a quantidade de pessoas. É um que marido separou-se, mulher separou e vai por aí afora, brigou, está acidentado, está hospitalizado. É ter cuidado, não é? Eu vou com minha esposa quase todo domingo, vou a Recife Antigo. Lá você encontra crianças, jovens, velhos como eu, vai lá. E todo mundo ouvindo, brincando, dançando, não tira pedaço de ninguém. Agora, volto a repetir, o cuidado é aonde você entra. Uma vez Chico Xavier foi alertado, né, por Emmanuel, que ele perguntou: Emmanuel, eu estou indo continuadamente numa casa de mulheres da vida, ensiná-las o Evangelho. Qual é o perigo que você vê nisso? Ele disse: em você ir, eu não vejo nada demais. Eu vejo só o seguinte: como você vai sair de lá? Aí é que está a coisa. Então, nada é proibido no Espiritismo, a não ser aquilo que a nossa inteligência, a nossa razão diga, não faça, que é errado. Se eu quero fazer algo com alguém, eu sei se eu estou querendo o certo ou errado. Nós somos adultos. Então, não tem nada de proibido. O que é proibido é aquilo que a nossa consciência diz: não faça, que se você não quer que ele faça, não dê aos outros. O Cristo foi claro: não faças aos outros que não queres para vós, né? Então, vamos seguir por aí. Porque não consigo assistir à palestra. Sou acometida por um sono incontrolável. Quando a palestra termina, o sono passa. Você me recorda, eu já contei isso aqui, eu na Federação Espírita, eu estava fazendo a palestra na quinta-feira, que é à tarde, de 4 horas, e tinha uma senhora, assim, como está aquela ali, que só faltava o pescoço pular do corpo. Ela não ouvia nada do que eu estava falando, né? Porque eu falo olhando para todos. E ela tinha uma pessoa amiga junto que só vivia catucando ela, ela levantava, olhava e dormia de novo. Quando eu terminei, eu fui descendo da tribuna, ela tinha acordado e veio de meu encontro. Que linda sua palestra! Eu disse: mas a senhora parece que estava dormindo. Não, eu estava concentrada. Mas o que é que acontece com o sono aqui? Se você, diante da televisão, do Big Brother Brasil, Deus me perdoe, não dorme, só dorme aqui, com certeza é um processo obsessivo. Aquele que lhe persegue, lhe hipnotiza, bota você para dormir, você não ouve. Não ouvindo, não aprende. Não aprendendo, não vai saber se defender dele. Quando isso acontecer, vá lá no sanitário, lave o rosto e volte. Quantas vezes for necessário. Não tenha vergonha. Porque todos nós podemos ser acometidos desse sono. Ó, um ali abriu a boca que eu vi até as amígdalas. Então a gente precisa entender isso. Nós somos responsáveis pelo nosso ato. Nós manuseamos o nosso espírito. O corpo é um organismo que o espírito manuseia. Eu fiz uma palestra uma vez aqui, que foi Leandro que me deu esse tema, ele gosta muito de mim.
Ele disse, botou assim, a carne é fraca? Uma pergunta, não é? Porque muita gente diz, não, eu pequei porque a carne é fraca, né, Cláudio? Quem é fraco é o espírito, e que pode aprender e ficar resoluto no bem. Então, faça isso, não se deixe levar pelo torpor, que muitas vezes é provocado pelos espíritos. Se alguém vai dormir despido, ao se desdobrar, como fica a sua veste espiritual? Eu acho que fica sem calor, né? Nós respeitamos, é o direito de cada um, mas tem um ditado que é muito antigo que diz assim, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. No Espiritismo a gente diz uma coisinha diferente. Diz-me o que pensas e fazes que eu te direi com quem andas. Né? Então, se a pessoa se desnuda, nesse período da sonolência, porque quem dorme é o corpo, o espírito não dorme, pode ser acometido se é homem, de uma mulher que também gosta de ficar nua. Então, aí está a nossa liberdade. Cada um de nós pode fazer o que quiser, mas as consequências nós temos que enfrentar, não é? Então, muito é importante, eu sempre falo isso, uma oração, antes de colocar o corpo para repousar. Lembrem, o espírito não repousa, ele está sempre em atividade. Então, faz uma pequena prece, pede que a espiritualidade o encaminhe para o aprendizado, que o reencontro com seus entes queridos desencarnados, se tiver merecimento, isso acontecerá, para o refazimento espiritual, porque o corpo estará inerte, aí ele vai de encontro, muitas vezes, aonde a sua mente está ligada. Então, há pessoas que têm sonhos tão reais, e acontece, estão realmente nesse local onde sonharam. Então, vamos fazer a prece antes de adormecer a matéria, porque o espírito se acalma e fornece àqueles que nos protegem, não é? Condições de nos proteger mais ainda. Ok? Já fui a um centro espírita que disse que quando a pessoa dorme durante a palestra, às vezes é o espírito quem faz a pessoa adormecer, para trabalhar melhor enquanto a mente descansa. Diferente do que o senhor afirma, seria errada essa ideia? Não. Pode ser uma coisa ou outra, mas repare bem. Aqui é lugar de dormir? Eu creio que não. A pessoa às vezes está cansada, a não ser que esta pessoa sofra de uma doença chamada narcolepsia. É a doença do sono. Para onde vai, está dormindo. Pega um ônibus, dorme. Está dentro do carro, se estiver dirigindo, bate. Então, é uma doença. Agora, numa casa como esta, onde nós estamos estudando o Evangelho, onde nós estamos palestrando, nós estamos fazendo colocações, que muito processo obsessivo termina quando um palestrante faz uma palestra e toca em determinado assunto. Quantos espíritos ouvem que estão nos acompanhando, ouvem aquela palestra, compreendem que estão errados em fazer o que estão fazendo e se afastam. Então, uma coisa existe também. A gente precisa separar o joio do trigo. Eu não posso dizer que tudo o que me acontece é o obsessor que provoca. É feito um rapaz lá no Seara de Deus, onde eu comecei, lá no Janga, não é? Eu falando do Evangelho no Lar, que era muito importante, não é? E que não era para marido, mulher e outros participantes estar discutindo se um entendeu de um jeito, outro entendeu de outro. Era simplesmente anotar a discórdia, o que era, e consultar um de nós aqui. E um rapaz olhava para mim com muito interesse, né? Na outra terça-feira, que é o dia lá dessa obsessão, ele foi o primeiro a falar comigo.
Seu Cláudio, o senhor estava certo, porque eu estava dizendo também que os espíritos influenciam em nossa vida mais do que podemos imaginar, né? Ele disse, eu estava fazendo o evangelho, aí começamos a discutir, eu com minha mulher, aí eu cheguei e meti a mão nela, mas não fui eu não, foi o espírito. É fácil ocupar, né? Então nós não somos responsáveis pelos nossos atos, somos. Então vamos aprender isso. A gente tem inteligência, a gente tem livre-arbítrio, então não custa nada, antes de qualquer atitude, pensarmos 2 vezes. Ah, eu perdi a paciência com fulano, não aguento mais não. Paciência não se perde quando se adquire. Se nós ainda estamos perdendo, é porque não temos ainda. No dia que nós tivermos paciência, jamais perderemos. Eu assisti uma palestra de Divaldo Franco. Ele disse que durante qualquer casa espírita que tenha essa reunião pública, os espíritos ficam todos com a mão imposta, transmitindo energia Exato. para todos os participantes. Aí vem a saúde física, a saúde espiritual e as coisas por acréscimo. Justamente o que César falou, eu aproveito para dizer, toda vez que daqui nós oramos, podem ter a certeza que a espiritualidade aproveita para dar paz em todos. Então, é a importância que eu falei no início, da nossa concentração aqui. Então, quem quer ser beneficiado, faça por onde? Em relação aos obsessores, tem problema em dormir sem roupa? Eu creio que já recebi. Não, cada um pode fazer aquilo que lhe apraz melhor. Não é? Não vou dizer está errado, está certo, não. Se você sente-se bem e dorme bem, descansa bem assim, que o faça. É voltar à origem nossa, nós nascemos nu, né? E começamos a nos vestir. Pois não, senhora? Sobre esse assunto. O que é que ele dizia? E a pessoa dormia nua e o espírito à noite vinha usá-la. Pronto, mas isso são 2 tipos de espíritos, né? Que de noite, né? Íncubos e súcubos, o nome é meio estranho, mas são espíritos de homem ou de mulher, que durante a noite, esse homem procura as mulheres para fazer sexo, né? Então muitos acordam aperreados, sentindo realmente que alguma coisa está sobre si. Então, são espíritos íncubos e súcubos. Então, por isso que a importância da gente estudar, da gente entender o que é que está acontecendo conosco. Obrigado pela sua participação. Sempre que estou na fila do tratamento, deixa eu botar aqui mais 2 olhos, né? Sinto um desespero, falta de ar e choro muito forte. É algo que não controlo. Sempre ouço que não estou preparada para ser médium, mas isso nunca adianta. Está um exemplo claro que aquele que te obsidia não quer que você aprenda a desenvolver a sua mediunidade. É claro, isso é muito claro. Se você só se sente mal aqui, não é? Porque eu falei e vou repetir. Se você não ouve, não aprende. Se você, sem aprender, não sabe se defender. Então, eu tenho médios que, de vez em quando, me pedem ajuda, porque não está conseguindo se concentrar direito. E a gente dá um passe, a gente faz. Então, é pedir. Não tenha vergonha. Eu sou assim, mas procure uma coisa que se chama oração. Quantos estão aqui ainda em tratamento, que eu atendo lá e fica na mesa, quando o espírito incorpora, ela também quer incorporar. Não está preparado, não sabe se defender ainda. Então, vamos dizer o seguinte: o corpo me pertence e eu não vou dar passividade. Faça isso mentalmente, que isso é força. Se não consegue, chama uma pessoa para dar um passe, para tirar essa entidade.
Ok. Tenho um amigo que fala muito em se matar. Como posso ajudar esse amigo? Convide-o para vir aqui à Casa Espírita. Se ele não quiser, procure orientação em termos de médiuns, que poderá ir na casa dele. Há muitos médiuns que têm essa mediunidade, de ir e trazer aquele que está incutindo na sua mente o suicídio. Gente, só existe uma coisa pior do que o suicídio. Reparem bem, é o próprio suicídio. Não tem coisa pior. Tem um livro de psicografia, eu não me lembro de quem foi, Ivone do Amaral Pereira, não é? Que fala Memórias de um Suicida. Eu aconselho a você adquirir, por empréstimo temos aí na livraria, levar para ele que possa ler e se inteirar do que significa aquele que tira a sua própria vida. Uma vez me disseram que se as pessoas da minha casa não quisessem fazer o evangelho no lar, eu deveria parar de fazê-lo. Isto é certo? De jeito nenhum. Nunca nós estamos sozinhos. Sempre temos a companhia dos nossos pensamentos. Se você está orando, pedindo pela sua casa, por todos da sua casa, do seu bairro, que Jesus ilumine, com certeza os bons espíritos lá estão. Chico foi chamado de doido. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho sozinho. Naquelas casas de Uberaba, não é? De porta e janela que dava para a calçada, ele ficava falando sozinho, não é? Comentava o evangelho e ficava aí. Quem passava dizia: coitado, seu Chico entrou no espiritismo, está ficando doido, está falando só. Ele não falava só, ele estava vendo os espíritos, ele conversava com os espíritos. Então nós nunca estamos sozinhos. Então vamos fazer isso. Ore, peça, convide alguém que gosta de fazer. Sempre tem mais um. Então nunca estamos sós. É a mesma coisa? Faço o evangelho no lar toda segunda-feira. Como devo fazer? Porque faço sozinha. Continue. Acabei de responder. Nunca estamos sós. O que é o estudo mediúnico de que ouço falar? Aqui tem esse estudo. Como faço para participar? Quem começa a desenvolver a sua mediunidade, nós temos aqui a reunião que prepara os médiuns. É o estudo do livro dos médiuns. Você se situa em quantas qualificações medianímicas tem, se você tem evidência de audiência, se você sente vontade de psicografar, se você psicografa, se você incorpora, você dá um passe, se você faz coisas que antes não fazia. Então, na Casa Espírita tem a preparação desses médiuns. Então, aos poucos, vai para o desenvolvimento e começa a trabalhar lá comigo e com o Henrique na sexta-feira, e com a Anitta e muitos outros que já são médiuns preparados dessa maneira. A mediunidade surge, ela começa a aflorar de várias maneiras. Primeiramente, comece a ler esse livro, Livro dos Médiuns. Lá tem uma pergunta que Kardec fez: o que é o médium? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então vejam, que influência é essa? A gente começa a bocejar, a gente começa a olhar e ver vultos, a gente começa a ter vontade de falar de alguma coisa, incorporar. Então, são qualificações medianímicas que podem surgir a todo instante. E é melhor que você comece a se preparar. Aqui no atendimento fraterno lhe dará todas as explicações necessárias. Já veio aqui o EGE, né? Estudo da doutrina espírita. O curso começa dia 18 de fevereiro.
informações na biblioteca. Obrigado. Gostaria de saber se na via espiritual os espíritos têm o mesmo direito de agir como antes na vida, como fica o livre-arbítrio. Isso depende do grau evolutivo de cada um de nós. Há espíritos que desencarnam e não saem do canto, ficam no mesmo canto onde desencarnaram, principalmente familiares. Nós atendemos muito aquele que desencarna, não compreende por que continua vivo, chega para mim e diz, ou para vários médicos doutrinadores, por que minha mulher, por que meus filhos não querem falar comigo? O que foi que eu fiz de errado? Eu falo com eles, eu vou sentar na mesa, eles não tomam café comigo. Então a gente tem que fazer uma pequena regressão com ele, mostrar, você está vivo realmente, só não tem mais a matéria física. E ele entende, mas fica como obsessor, porque aquela sensação que ele está vivo e está, só não tem matéria. Tem uns que vão trabalhar fazendo todo o ritual diário que faziam. É impressionante. Eu me lembro Ciro, que tem uma evidência maravilhosa. Ele dizia, Cláudio, uma vez eu fui na Rua Nova com ele, não é? E ele ficou descrevendo a quantidade de espíritos que estavam para lá e para cá, daquele tempo, as sinhazinhas com aquele vestido rodado, com aquela sombrinha, os homens de fraque, de cartola. Aí eu digo, como é que pode? Eles estão desencarnados, Cláudio. Eles criam um mundo dentro do outro mundo. Então eles vão para as compras, eles fazem tudo o que quando o corpo físico tinha, fazia. Então é muito importante esse aprendizado, gente, porque muita gente duvida, não é? Mas o Espírito é eterno e ele estará sempre onde a sua mente está ligada. Por isso que não é importante, ou melhor, é muito importante. Lá no Ceará, uma trabalhadora nossa, do nosso centro, recebeu uma comunicação. E essa comunicação veio através de mim, que o Espírito comunicou-se e disse, diga a fulana, minha esposa, que pelo amor de Deus, deixe de botar meu pijama na cama, meu prato, meus talheres na mesa, que eu quero evoluir e não consigo, porque o pensamento dela me prende aqui. E estava dentro da casa espírita. Imagine, a saudade dela era tão grande que prendia pelo pensamento o desencarnado marido. Fiquei sabendo que um aborto que realizei um dia da minha vida era de uma menina que em outra encarnação já tinha sido minha filha. O que devo fazer? Como proceder? Primeiramente, minha cara irmã, o sincero arrependimento do ato que você cometeu. Quem não comete erros? Quem não tem imperfeições? Todos nós os temos. Mas a grande importância inicial é o arrependimento sincero. Tem um livro, eu esqueço o autor, é Nécio, Nós Abortamos. São espíritos que foram abortados e muitos desencarnaram sua futura mãe na hora do aborto, porque seguraram-se no útero dela e quando o médico puxou com o ferro, veio também tudo. E ela desencarnou também. E ficam como algozes, um perseguindo o outro. Então, ainda é tempo de você, no arrependimento sincero, ter nova criança. E ele poderá ou ela retornar. O que é o Espiritismo? Não, o que o Espiritismo fala sobre as crianças que estão nascendo com microcefalia. É realmente o mosquito ou prova espiritual? Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Se
Os cientistas asseveram que pode ser produto desse mosquito, não é? Eu acredito também. Agora, aquele que está assim renascendo, algo fez em vidas passadas para ter destruído esse órgão, essa matéria perispiritual, o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Então, eu sempre falo no meu livro, eu mostro que nós somos constituídos por 3 elementos. Corpo, vamos dizer que aqui está o corpo, essa jarrinha aqui é o espírito, e aqui esse copo é o elo de ligação entre corpo e espírito. Toda ação do espírito a esse corpo fica registrada aqui. Digamos que aquele que nasceu com esse problema no cérebro foi um suicida que pegou de uma arma e atirou no cérebro. Esse corpo foi destruído, é enterrado, mas o perispírito não. Ele segue com o espírito. Numa próxima concepção do ato sexual, reencarnará com o perispírito todo deformado. Por isso que muitos médicos ainda não conseguiram entender como um pai e uma mãe tem 3 filhos, um nasce totalmente desse jeito. Sendo o mesmo gameta que fecundou os outros 2, porque esse nasceu todo aleijado? Porque somos individualidade. Eu disse a vocês no início, eu tenho 6 filhos biológicos, cada um tem uma personalidade diferente, não podia ser outra coisa. Por quê? Porque o espírito vem de Deus. Não sou eu, não é minha mulher que construímos o espírito e o corpo, não. Então, todo ato que nós praticamos fica registrado nesse elemento de ligação, que fornecerá a matéria já deficiente na outra existência que ele vai ter. É o inveterado na cachaça, que destrói pâncreas, fígado e vai por aí. O que toma tóxico, o que bebe demais, o que fuma, e vai destruindo uma matéria que é o habitat do espírito durante seu processo reencarnatório. Eu digo todo dia, se nós nascêssemos para fumar, nós tínhamos uma chaminé aqui na cabeça. Não, vejam, todo motor, tudo que é motor tem um escape, porque senão ele explode. O que a gente bota para fora é 20% do que a gente engole. Então é um suicida de forma indireta, que está destruindo o seu corpo antes do tempo dado por Deus, através de um cigarrinho. Diz que é charmoso, né? As mulheres hoje estão fumando mais do que os homens. Desastres como o de Mariana, Minas Gerais, ataque terrorista, corrupção no Brasil, desemprego em alta. O que nós possamos fazer para que nossa alma e espírito procure paz nesses tempos de hoje. É difícil, né? Mas eu volto a repetir o refrão, nada acontece por acaso. Se vocês pegam o Livro dos Espíritos, há um capítulo, né, que fala da lei de destruição. E a espiritualidade diz, é necessário que tudo se destrua para poder se recompor. Após uma catástrofe dessa, que já havia sido anunciada, o ser inteligente da criação, que chama-se homem, mulher, pode pensar mais 2 vezes na natureza. Nós estamos gradativamente destruindo o nosso habitat. Não podemos negar que, cientificamente, não é? Nós estamos a 1000 por hora. Eu que sou de 40, eu estudei no livro, fiz faculdade lendo na biblioteca, não tinha computador, não tinha nada disso. Hoje nós temos um manancial enorme que nos facilita o aprendizado, mas em compensação o homem, na sua ganância, destrói toda a natureza. Diariamente a gente vê na televisão que estão destruindo por dia o equivalente a 30 campos de futebol.
75 por 100. Multiplique por 30, vê desmatamento. Está aí, aqui perto, né? Quando a gente passa, que pega Agamenon, tem o chamado canal Derbe Itacaruna. Eu, garoto, em 1948, tomei banho ali com a meninada que morava no Derbe. Pescava camarão, peixe. O que é que você pesca hoje? Cistosoma, no mínimo. É uma fedentina terrível. O homem pega a sua fossa, o que é que ele faz? Uma fossa bem feita leva de 5 a 8 anos para precisar ser evacuada. E o que é que a pessoa faz? Quando é o síndico, joga nas águas pluviais, as águas pluviais no canal e o canal no mar. É isso que nós vemos hoje. Então, no caso que você citou de Minas Gerais, talvez agora os homens despertem, porque o que está faltando é amor. Amor pelo semelhante, amor pela natureza, porque tudo que Deus fez é perfeito. Mas a ganância, o egoísmo, não custa nada pensar nisso. Quando eu venho para cá, a gente passa aí pela ponte do Pina ali, do lado esquerdo já tem uma favela de palafitas. Esses políticos olham para isso? Não. Mas nós votamos neles. Eu não vou falar mais não, porque o Brasil está nessa situação porque nós botamos eles lá. Não é? Gente ruim, infelizmente, tem em todo canto. Alguns são sérios, são honestos, são direitos, mas a grande maioria só querem roubar. E quem pode dar um fim nisso? Nós. Então, é uma questão de fazer uma análise de consciência. O que é que eu estou fazendo? Porque o mal existe, porque aqueles que são encarregados de fazer o bem se omitem. Um Moro da vida desse, eu não sei como não mataram ele ainda. É um homem que deve ser incentivado para que bote na cadeia essas pessoas para que elas possam se recuperar. Então é isso que a gente vê. Prisões abarrotadas, onde cabe 50, tem 300. Não pode recuperar uma pessoa desse jeito. E esse país tem tudo. O Brasil é um país rico, riquíssimo, mas estamos destruindo ele gradativamente. Me desculpe, mas nós precisamos fazer algo. E esse algo é, pelo menos, na hora que a gente tem o poder de escolher os nossos representantes que vamos colocar lá, pensar 2 vezes. O que Jesus quis dizer quando falou, não julgueis para não seres julgados, porque como é fácil a gente julgar as pessoas, né? A gente gosta tanto de, fulano, olha Cláudio, fulano é isso, aquilo, outro. Quando tem um grupinho falando mal de alguém, chega outro, em vez de dizer, não, mas ele tem tal e tal predicado. Aí diz, não, mas vocês erraram, ele tem isso, mais isso, mais isso. Ver deficiência alheia é a coisa mais fácil do mundo. Vamos ver primeiramente se tem uma virtude. Se não tem, vamos ajudar a construir essa virtude. A casa espírita é uma escola, como toda casa religiosa. Mas se a pessoa só vai lá comer hóstia, só vem aqui tomar passe, fazer desobsessão em cima de desobsessão, e não faz aquilo que cada um dos que estão aqui tem que fazer, que é a reforma moral. Reforma moral significa combate às nossas imperfeições e nossos vícios. Quem não os tem? Mas em vez disso, a gente está julgando A, B, C e D? Não. Não julgueis para não seres julgados. Tem um desenhista aqui com a língua de fora. No plano espiritual, em todas as comidas que tem nesse... para aqui, é um satanazinho.
Muito bom. Ele está dizendo que não é Satanás, está aqui perto de mim. Mas para que tem um chifre? Ah, é o cabelo com gel. É o cabelo, desculpa, é o cabelo com gel, é. Mas você quer saber que no plano... Olha, cada plano existe uma categoria. Há planos em que os espíritos se alimentam de luz. Há outros que têm que comer feijoada também. Então, se você lê, não é, os livros da codificação, você vai entender isso. A Terra ainda é um plano que está um pouquinho acima do plano primitivo. O que é o plano primitivo? É aqueles, porque são muitos, onde nós temos a primeira reencarnação como ser hominal, do mineral, vegetal, animal, hominal, desse processo evolutivo que todos nós passamos. Uma vez eu falava isso, uma senhora disse: eu ter sido um bicho? Nunca. Por quê? O que é que tem os nossos animais? É vida de Deus, é criação de Deus. Então, aí o plano Terra, que é provas e expiação, que vem logo a seguir, é um planeta onde o mal supera o bem ainda. No terceiro milênio que já iniciamos, estamos sendo preparados para esse planeta se tornar plano de regeneração, onde só reencarnarão quando completado esse ciclo os espíritos que querem realmente progredir, porque tudo é respeitado por Deus. Cada um de nós tem seu livre-arbítrio. Então, pode estacionar anos a fio. Um dia recomeçará o progresso. Muito bem. Tomar muitos passes faz mal. E fazer desobsessão toda semana faz mal. Vamos por parte. O passe é uma transfusão de fluidos positivos que tira os fluidos negativos que está sobre a nossa matéria, não é? Mas toda semana você está tomando passe. Você faz uma autoanálise, como é que você se sente durante a semana e após o passe? Isso é muito importante. Você ajuda a espiritualidade que lhe protege, o seu guia, seu anjo de guarda, como queira chamar, a manter esse fluido que você aqui recebeu durante toda a semana. Ou chegou ali na esquina, já teve uma briga no trânsito, já xingou qualquer uma pessoa, foi embora o passe. Então, é a mesma coisa daquele que vai na casa religiosa, católica, né? Comunga todo dia e continua a fazer coisa errada todo dia. Não está adiantando, gente. O passe, volto a repetir, é uma transfusão de fluidos positivos, que é como uma transfusão de sangue. Não tira o sangue que está estragado e bota um novo. Mas se aquela pessoa era um alcoólatra e continua bebendo, em pouco tempo aquele fluido, aquele sangue novo que ele recebeu vai ficar estragado. É simples. Nós temos responsabilidade com esta matéria que Deus nos deu. Então, vamos fazer por onde? Não é quantidade, gente, é qualidade. Nós temos que ter qualidade naquilo que recebemos. Conservar, vigiai e orai, não a vida alheia, a nossa. Acabou? Faltou falar do excesso de obsessão. Hein? O senhor falou do passo, tem, o Pierre está me lembrando aqui, não é? Da desobsessão toda semana, não é? Se você não se sente bem, né, é a mesma coisa do passe. Então, tem o Papa Hóstia, é Papa Passe. Tem pessoa, Papa Desobsessão. Será que é necessário, hein? a família toda.
Então nós precisamos entender isso, não é quantidade não. Tem gente que toda vez que vem aqui bota o mesmo nome ali no caderno de vibração. Não há necessidade, diga, filha. Só poder tomar um passo, fazer desorçação uma vez por semana, não poder tirar folhas de uma vez. É porque por causa do suficiente que tem. Aí seria uma maravilha, né? Repare bem, um Hitler da vida. Vamos nos fixar num homem que foi maldoso, né? Que matou a tudo. Até criança que nascia com o mínimo defeito, eles eliminavam, porque eles queriam a raça pura, por ignorância. Quantos obsessores ele tem ainda? Então, não é possível, porque essa gradatividade tem que ser observada por todos vocês que estão em tratamento. Eu estou melhorando? Não. O problema é da casa espírita, porque muita gente chega, Cláudio, por que é que eu não fico boa? Não pergunte a mim, não, pergunte a você. Nós atendemos a todos, mas você está fazendo a sua parte. Você é uma pessoa que sempre está dizendo, não, leve desaforo para casa. Já é um ponto onde você toma um passe, no outro dia você está de novo com sua aura totalmente embaralhada. Então não é a quantidade, é cada um fazer aquilo que lhe compete fazer. Vigiar, não, peraí, eu não posso ter mais essa atitude, eu estou fazendo um tratamento. É a mesma coisa, você faz uma operação, um médico faz restrições a determinado uso de comida, você vai comer? O que a gente aconselha aqui é não fazer isso sem ter a vigília de fazer sempre o que é certo, recomendado. Não fazer ao outro o que eu não quero que me faça. Não ter pensamento, se o pensamento de maldade chegar, uma prece, peça ao guia, seu guia, sua guia, para tirar isso da sua cabeça, você permanecerá com o fluido recebido mais tempo. Porque em alguns centros as pessoas devem entrar descalças e não usar anéis ou colares de qualquer tipo de metal, pois dizem que tira energia. Nós respeitamos toda e qualquer orientação dos guias espirituais de casas, o que fez. No vale lá em Dois Irmãos, né? Do amanhecer, os médiuns se travestem de soldados romanos, outros vestem outras fantasias. O importante é que se lá faz o bem e não cobra, é bom. Agora, se você pagar, corra, porque é dando, como disse o Cristo recebeu, dai de graça o que de graça recebeste. Mediunidade não é para colocar dinheiro. Então, pode ser o que for. Há uma qualificação de espíritos que ainda são necessários. Na Umbanda, há necessidade ainda dos espíritos que lá trabalham, de ter um ritual. No kardecismo, a gente já não precisa mais desse ritual, mas respeitamos. A única diferença, eu falo e repito, se cobrar, não entre. Gêmeos siameses nascem desta forma para resgatar algo entre eles? Seria correto realmente separá-los? Muitas vezes ali estão dois algozes que por sucessivas vidas, existências, melhor dizendo, um tirou a vida do outro. E chega a hora de nascerem colados ou um só corpo para dois espíritos, onde eles terão que um ajudar o outro para alimentar. Um quer comer, o outro não quer. É triste. É uma prova dificílima. Então, separá-los, sim, porque já por ter nascido colados um com o outro, já é uma prova difícil.
e separados poderão resgatar muitos débitos de existências passadas. A reencarnação é para isso. A gente que diz, Cláudio, eu não acredito na reencarnação. Um pastor que fez um culto ecumênico de uma formatura de direito, ele disse, a única coisa que eu não aceito no espiritismo é esse negócio de reencarnação, Cláudio. Eu disse a ele, você, o que é que diz que Deus é? Bondade, justiça e amor? Ele disse, lógico, é. Eu digo, me diga uma coisa, um natimorto, o médico já tira do útero da mãe aquela criança morta. Ela nem fez o bem, nem fez o mal. Quando ela morrer, para onde ela vai? Ah, os filhos pagam pelo erro dos pais. Você acabou de me dizer que Deus é justiça, bondade e amor. Há justiça nisso? Eu pagar pelo meu pai e meus filhos pagar pelos meus erros? Então não podemos crer nisso. Né? Aí ele convenceu-se que a reencarnação é necessária para o bandido de hoje resgatar seus débitos. De José Ciro da Penha, tem um livro aqui que chama-se Mensagem do Além, psicografia dele, do espírito Assis Chateaubriand, que quando foi um homem de rádio, de televisão, que entrevistava sempre políticos, não é? E quando desencarnou, passado o momento de torpor, fez um pedido ao seu guia espiritual de reencontrar o senador fulano de tal, o governador fulano de tal, o presidente, que ele queria ver onde estava. Ele disse, olha, eu vou lhe levar onde eles estão, mas se prepare. Então aqui na Terra eram pessoas altamente elogiáveis, mas quando ele chega estavam num umbral terrível, um sofrimento terrível. Então, não é aquilo que a gente apresenta, porque todos os nossos atos estão gravados. Aonde? Na nossa consciência. Pois não. Complementando a pergunta dela, por que tem que se manter o prazo de pelo menos uma semana? Para essa autoavaliação da pessoa, entendeu? Porque senão a pessoa vem só aqui como um robô, não faz a parte que lhe cabe. E nós costumamos induzir ao estudo, ao aprendizado. Espiritismo é uma cultura, é uma ciência que explica com lógica, com razão, com raciocínio, o porquê das coisas. Não é à toa que um homem aos 50 anos de idade, um homem que falava 6 idiomas corretamente, Hipólito, Leon Denisard Rivail, cognominado de Allan Kardec, foi convidado para ser o coordenador dessa doutrina. Era um cientista. E ele disse, eu só acredito quando me provarem que a mesa fala, não é? Porque a mesa naquele tempo, a mesa falante, a mesa suspendia e batia, e um alfabeto foi criado, uma pancada, a letra A, duas, e demorava muito. Quando me provarem que ela tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até lá só vejo isso, uma coisa para me fazer dormir. Um cientista. Mas ele depois começou a observar que por trás daquele fenômeno existia um ser inteligente. Então, aí ele começou a preparar as perguntas, estudando dentro daquilo que ele sabia fazer, e deu-se o nome de doutrina espírita. Mas as respostas foram dadas não por um homem, mas pelos espíritos superiores. Ele teve o cuidado de mandar para onde tinha médium um país, ele mandava a mesma pergunta, e todas as respostas foram idênticas. Mudava qualquer coisa, alguma coisa, mas todas idênticas. Então essa doutrina não é de nenhum homem, não é de Allan Kardec, é dos espíritos superiores, que tira a venda dos nossos olhos, que nos ajuda a compreender que o espiritismo é uma doutrina que estuda natureza, origem, destino de todos nós quando desencarnamos, e o nosso relacionamento fora do corpo físico, numa casa como essa.
incorpora pai, mãe, avô, o que for, desde que mereçamos ouvi-los. O que fazer quando uma mãe se reconhece como filha de sua própria filha, né? Essa filha deve aceitar essa responsabilidade de lutar contra, ou lutar contra, isso pode vir de outras vidas. Tudo nós sabemos, a mãe de hoje pode ser o pai. Espírito não tem sexo. Ele renasce hoje como num corpo de homem, renascerá num corpo de mulher, porque nós precisamos passar por todo o trâmite para evoluir. Somente evoluiremos entendendo como passa uma mulher, o que precisa ela fazer, como passa um pai, uma mãe. Tudo tem uma razão de ser. Não é? Então, a nossa hora ainda tem 4 minutos. E deve. Enquanto eu bebo uma aguinha. Ela disse, porque tem um tempo, e esse tempo pode se prolongar por uma vida toda. Com certeza. Porque se for uma afinidade entre um espírito e um obsessor, ele pode até se afastar fácil. Não, eu faltei complementar isso e eu lhe agradeço. O filho de hoje pode ser o pai do seu filho. Os algozes se atraem. Exato. Por que é que a gente vê na mídia o pai matou a filha, matou o filho ou vice-versa? Porque reencarnaram como consanguineamente tem o parentesco, tem o sangue um do outro, mas ainda não aprenderam o perdão. Não necessariamente é obsessivo, mas pode ser sentimento de amor. Pode. O amor nos une, o amor é perene. O verdadeiro laço de uma família chama-se amor. Há laços consanguíneos e laços amorosos. Não é? Quantos de nós, eu tenho 2 filhos que foram adotados, não é? E tenho o mesmo carinho, o mesmo amor por eles. Não saiu do meu sangue, nem do sangue da minha esposa, mas é um ser humano que Deus nos confiou. Nem nada disso. E muitas vezes um filho adotivo é mais amoroso do que um filho consanguíneo. Isso a gente está acostumado a ver. Tem gente, uma senhora muito rica, nos procurou, disse que já tinha ido para a França, para os Estados Unidos, para a filha fazer tratamento, para engravidar e não conseguia, papapá, e foi procurar um espiritismo. E chegaram lá num carrão importado, desceu com o motorista fardado e foi me procurar. Aí eu caí na besteira, dentre aspas, de dizer assim, Chico disse uma vez assim, não tem jeito do lado de cá e do lado de lá. A senhora já pensou em adotar uma criança? Vocês não imaginam a cara de horror que as duas fizeram, de nojo. Eu digo, essa é a orientação da espiritualidade. Quem sabe depois que você adote e você engravide. Eu não sei porque aceitaram e adotaram. Mas ela escolheu um lourinho, bem bonitinho, e levou lá para eu ver. Eu digo, muito bem. Um belo dia eu ia atravessando a ponte do Arte Coelho, naquele tempo entrava muito carro, para lá não é como hoje. Ela vinha em sentido contrário, parou o carro na ponte, desceu, quando me viu, e veio correndo falar comigo. Eu estou grávida, bem que o senhor disse. Eu digo, bem que a espiritualidade disse. Tenha um bom parto. A gente não sabe o que diz, gente. Muitas vezes a gente age por aquela impulsão, não é? Renega determinada coisa quando seria para nosso bem. É aquele que perde o avião e fica com raiva quando ele ouve daqui a 15 minutos o avião caiu. Em vez de agradecer, tudo acontece. Então o nosso tempo é chegado, gente. E eu peço a vocês para estudar a doutrina. Não basta vir à casa espírita diariamente. Abra o livro, tem dúvida, pergunta. Se a gente souber, responde, se não vai estudar para responder.
Agora, ficar na ignorância e pensando que basta estar aqui, estou salvo, não. Não é assim. Espiritismo significa que cada um faça a parte que lhe cabe fazer. E todos nós juntos auxiliaremos uns aos outros. Muita paz. Faltaram responder 12 ficaram para a próxima reunião. Vamos pedir a Pietro para fazer a prece final dos nossos trabalhos. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, mestre amado, amigo e irmão de todas as horas, espiritualidade amiga aqui presente. Chegamos ao final de mais uma noite de aprendizado, de estudo da doutrina espírita. Que possamos retornar aos nossos lares, levando um pouco de conhecimento em forma de amor. Que levemos um abraço para os nossos familiares, um abraço para os nossos companheiros de trabalho, um abraço para todos com que nos encontremos durante essa semana. E nesse abraço vai um pouco do amor do Mestre Jesus, as sementes de amor que são distribuídas nessa casa, na seara de trabalho em ajuda ao próximo, encarnado e desencarnado. Que levemos o amor que ainda nos resta do mês de dezembro, do Natal, do nascimento do Mestre Jesus, que passemos esses dias de turba que estão por vir, do Carnaval, e que sigamos o resto do ano distribuindo amor, nos fortalecendo com os nossos familiares, com os nossos amigos. Que a paz, a harmonia e a concórdia continue a reinar nesta casa e nos lares de todos vocês. Passamos a palavra ao nosso irmão para que ele dê por finalizado a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Após esta rogativa, resta-nos tão somente renovar os nossos agradecimentos ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Espiritual Maria, por tudo o que acabamos de receber e desejar a todos, encarnados e desencarnados, progressos espirituais. E assim seja.